Momento de oração com Dr. Bezerra de Menezes. Mensagem do livro Chão de Luz, psicofonia recebida pela médium Shirlene Soares Campos no Núcleo Servos Maria de Nazaré. Interpretada por Lúcia Almeida. Música executada pelo violonista Arthur Foratini Dias. Autoproteção. Muitos são os espíritos perturbadores, malévolos, que assediam as criaturas, ou por inveja, ou por odiarem o bem, ou por se revoltarem pela ajuda prestada a determinadas pessoas que eles perseguem. Essas entidades se reúnem e frequentemente buscam criar situações constrangedoras. Associam-se como vocês se associam junto ao Cristo para criarem ciladas, para criarem tormentos, sofrimentos, trazendo empeços à luz, ao livre caminho do bem e da caridade. Essas entidades astuciosas, inteligentes, mas profundamente arraigadas ao mal, procuram sempre conturbar o ambiente. Se vamos questioná-las, por que fazem isso? Por que odeiam? Existe alguma ligação do passado com essas pessoas que vocês perseguem? Elas respondem: não, odiamos o bem que fazem, odiamos toda a obra que realizam, e por isso, quanto mais pessoas trouxermos para o nosso lado, quanto maior a queda de alguém que já está no bem, melhor para nós. Mais prestígio teremos com os chefes da sombra. Assim como vocês querem, meus filhos, prestígio com Jesus e com aqueles que estão no plano superior, também essas entidades altamente ligadas ao mal querem prestígio com aqueles que estão na sombra. Então, vamos perguntar: onde fica a situação do Cristo protegendo seus servos? Quem protege cada criatura é ela mesma. É ela que deve não entrar em sintonia com a sombra. É ela que, através de seus pensamentos, não deve se deixar ficar à mercê de entidades perturbadoras. É a própria criatura perseguida, assediada pelas sombras, que deve se colocar a salvo, mediante as suas atitudes coerentes com o bem, definitivamente. Jesus é mestre, ampara todas as criaturas, boas ou más, mas a criatura que buscou o bem, ela deve permanecer no bem, deve fazer jus ao nome de Filho da Luz e deve, portanto, ficar à mercê da luz e não à mercê das sombras. Ela deve lutar para superar esses problemas, deve lutar para superar as influências negativas. E qual de nós que não sabe quando somos assolados pelas influências espirituais negativas? Qual de nós que não possui bastante conhecimento para reconhecer a maldade, a perturbação, a influência perniciosa de entidades perturbadoras? Todos nós aqui presentes sabemos muito bem. Até crianças sabem quando estão realmente sendo assediadas por alguma entidade perturbadora. No entanto, se nos deleitamos na sombra, se nos autoafirmamos na sombra, se a nossa vaidade é incensada pela sombra, se nos fragilizamos pelas sombras, esperamos que Jesus desça dos páramos celestes para nos ajudar pelo simples fato de sermos nós ceareiros do Espiritismo? Claro que não, meus filhos. Cada trabalhador faz jus ao seu salário, mas se nós buscamos compartilhar os juros com a sombra, certo que nós teremos então os nossos dividendos a pagar com ela. Dependerá tão somente da posição que assumirmos perante Jesus e perante a luz,
porque as influências vêm sim, porém elas só nos dominam se nós permitimos. E não queiramos depois lançar nos ombros de espíritos amigos, ou de Jesus ou de Maria, a responsabilidade que compete tão somente a nós e não aos outros. Que saibamos assumir as nossas próprias tendências sombrias ou nossos próprios envolvimentos com as sombras e não delegar a espíritos trabalhadores na esfera superior aquilo que nos compete fazer todos os dias, que é nos protegermos contra as trevas. Que o Mestre nos ampare hoje e sempre.